Isso quer dizer, irmãos, que eu tenho que largar algumas coisas. Às vezes, antes de conhecer Jesus, antes de conhecer ele, que a gente falou ontem, eu falava palavrão, outro era normal para mim, eu achava errado isso aí, era normal. Eu ia lá na minha casa, meu pai e minha mãe, eu cresci, eu ouvia ele, claro que no meu caso não era esse meus pais, era da igreja. Mas vamos supor, desde aí, cresci lá, meu pai e minha mãe falavam palavrão o dia inteiro, se xingando o dia todo, me xingava, eu xingava eles, é normal falar palavrão. Só que daí, quando eu conheço Jesus, eu descubro que é normal ou não é normal? Não é normal, eu descubro, peraí, tem alguma coisa errada aí. Então, se tem alguma coisa errada, eu vou ter que pedir poder para Deus para quê? Para Deus. E daí eu falo assim, não, mas Deus tem que me revelar. Vamos voltar com esse papo de hoje. Mas Deus tem que me revelar. Deus revelou a palavra, ele não vai aparecer para você falar assim, meu filho, não vai fazer isso. Não vai. Ele já falou a palavra. Então eu tenho que orar todo dia a Deus. E eu vou abandonando, porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então não pode ser mais do mesmo jeito. As coisas vão ter que mudar. Eu agora sou filho de Deus, eu tenho que parecer um pouquinho com meu pai. E não é só a palavra, não, é muita coisa. Muita coisa vai ter que mudar. Por quê? Porque não sou eu mais quem? Mas quase ninguém entende o que é Cristo viver em mim. As pessoas acham que Cristo viver em mim é eu fazer uma tatuagem aqui escrito eu amo Jesus, sai lá, eu amo Jesus. E daí aparece um gato na minha frente e sai daqui, seu gato preto, vai dar, eu amo Jesus. E daí aparece um rapaz que pega esmola, eu dou um chute nele para ele, vai para eu amo Jesus. Isso não é mais Jesus, não, irmãos. Nunca foi. E isso não é amar Jesus. Amar Jesus é morrer o eu, ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, amar as pessoas também. Amar a Jesus, irmãos, vai ter que se abandonar algumas coisas na sua vida mesmo. Às vezes você ama um copinho de cachaça. Às vezes a branquinha é o amor da tua vida. Só que a Bíblia vai mostrar para você que você deve largar, porque aquilo ali vai acabar com você te matar. Então vai ter que largar a branquinha. E agora vai ter que usar outra coisa. Pode usar até o branquinho. Sabe o que é o branquinho? É o leite. O branquinho, porque o leite é o branquinho. A cachaça, então, é a branquinho. Porque cachaça é feminino, leite é masculino. Você pode usar o branquinho. E o leite até parece branquinho. Não sei se vocês lembram que é branquinho ou não. Quando estava na escola de branquinho. Você passava assim, não beba branquinho, porque faz mal para a saúde, pode matar. Mas você pode beber leite. Larga a cachaça. Vai ter uma nova vida, uma vida diferente. Entende? Vai ter que mudar alguma coisa. Não tem como ser igual depois que você encontrou Jesus. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aqui diz assim: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então viver é um viver espiritual ou é na carne, irmãos? É espiritual ou é na carne? Vamos ver. E esse viver que agora vive aonde? Sabe o que ele está querendo dizer, esse viver na carne? Ele está querendo dizer que eu tenho que mudar, não é só por dentro. Tem gente falando, eu só por dentro. Deus está vendo minha mudança. Deus está vendo tudo. Eu continuo falando palavrão, batendo, bebendo, roubando, dando calote, mas Deus está vendo. Deus está vendo, Ele está aqui no meu coração. Irmão, isso aí não tem lógica, viu? Não tem lógica. Da boca para fora não serve. Porque tem que ver na carne, você tem que mostrar. Não é que você tem que mostrar para dizer assim, eu sou cristão, eu sou bom, não é para isso, não. É para as pessoas olharem para você e verem. Não é para você se gabar, mas é para as pessoas olharem e falarem, não, esse aqui, realmente, esse aqui, ele aceitou Jesus. Já não vive ele, Jesus vive nele, e ele está demonstrando isso todo dia. Quando ele anda, quando ele fala, quando ele conversa, ele demonstra isso. Tá? Muito bem, então é isso aí. Então eu tenho que ir para Cristo. Você tem que ser o que, ó? Tem que ser isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Você tem que ser uma criança, uma nova vida. E a nova vida nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Porque não existe, né? Assim, pelo menos um bebê assim tão animado que tem aquele todo sorridente de braço aberto desse tamanho. Não existe. É você nas mãos de Deus. Tá bom? É isso que eu busco ilustrar. Então a vida cristã começa com a morte de Deus, como nós falamos.
Essa morte trará novo nascimento para darmos frutos. João capítulo 12, verso 24 fala sobre isso. A vida cristã não deve ser então o melhoramento da antiga vida, irmãos, mas o início de uma transformação da natureza movida pelo Espírito Santo. Isso é a vida cristã. A vida cristã começa com a morte do eu, porque temos então uma novidade de vida, como diz Romanos 6, 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em velhitude de vida. É isso que está escrito ali? Em vida velha. Não? Está escrito o que ali? Novidade de vida. Então tem que ter novidade de vida. Tem que ter. Não é eu que estou exigindo, não. É a Bíblia, é a palavra de Deus. É Deus que fala isso para você. Eu não sou Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Como eu falei, você pega o verso, marca, lê com calma lá na tua casa. Medita um pouquinho. E aí você vai ver, Deus está falando, você tem que ter vida nova. Tem que ter vida nova. Alguma coisa você vai ter que deixar para trás. Não tem como ser o mesmo. O crescimento gera isso. Por exemplo, eu já abandonei as fraldas, irmãos, faz mais de 40 anos, faz uns 40 anos. Imagina se eu usasse fralda até hoje. Está entendendo o que eu estou dizendo? O crescimento vai gerar isso. Você tem que abandonar as fraldas, tem que abandonar a chuveira. Sabe que eu nunca chutei chuveira, para falar a verdade, não é uma madeira. Eu lembro ainda uma madeira, minha mãe mostrava para mim, ela mostrava antigamente, que a gente ia voltando de casa, que a madeira deve ter se perdido. Mas tinha uma madeira. Eu já tomei uma madeira. Tomo uma madeira até hoje? Não! Porque eu tenho que abandonar algumas coisas da época de criança. Uma madeira, tem que abandonar a fralda, tem que abandonar as manhas. Só que é adulto, 50, 60 anos, que é manhoso, parece um bebê. Vai ter que abandonar as manhas. Tem que ter uma nova vida, está crescendo. E em Jesus é igual, a nova vida. Depois de novo. Continuar aí. A morte é a nova vida, irmãos, acontece principalmente quando há o batismo. O batismo, irmãos, ele abre a porta para uma nova vida e para o crescimento em Cristo. Através do batismo, começa verdadeiramente a haver a nova vida, porque ali é um marco, o momento onde eu selo o desejo de ter uma nova vida lá de Deus. E nessa nova vida, irmãos, a covardia dá lugar à coragem, a incredulidade dá lugar à fé. A inveja dá lugar ao amor e o egoísmo dá lugar ao amor ao próximo. Ou seja, nessa nova vida tem que algo mudar também. Nessa nova vida, irmãos, a morte não é uma opção, mas é uma necessidade. Como diz em Mateus capítulo 16, verso 24, está escrito ali, não quero que você veja pessoas, não vai ver. Ali diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e faça o quê? Siga-me. Aí, ó. Se você quer ir até Jesus, você tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e o seguir. Isso é o cristianismo. O cristianismo, na verdade, ele é muito simples, mas ele envolve uma mudança radical. Ele envolve eu e você sermos novas criaturas. O eu morrer para sermos novas criaturas através do poder de Deus. A necessidade, então, da nova vida em crescimento. O renomado teólogo perseguido pelo nazismo, Dietrich Bonhoeffer, eu vou mostrar a foto dele aqui, ó, esse homem aqui. Ele foi perseguido na Alemanha. Na época dele, quase todos os teólogos começaram a falar que o nazismo tinha base bíblica. E ele foi um dos poucos que se levantou contra Hitler para dizer assim: o nazismo é uma distorção da palavra de Deus, é errado. Não tem isso de sair matando judeu por aí, não existe raça superior. Esse homem teve coragem. Numa época que toda a sociedade seguiu o nazismo, a sociedade lá do país dele, da Alemanha, ele se virou contra Hitler. Ele não teve medo de perder a vida, ele foi jogado em campo de concentração. Esse homem, Dietrich Bonhoeffer, ele resumia a salvação na seguinte frase. Ele dizia assim, ó: se nosso cristianismo deixou de ser sério no que diz respeito ao discipulado, ou seja, seguir Jesus, se diluímos o Evangelho, tornando um mero êxtase emocional, sem qualquer exigência custosa, então, o que ele diz?
Então, irmãos, o evangelho que não envolve mudança. É isso que ele está dizendo, isso há 65, 70 anos atrás. Olha que interessante, ele diz algo tão atual há 70 anos atrás. Ele diz assim: se não envolve mudança, então nós acabamos com a cruz, nós diluímos a cruz. Ou seja, o sacrifício de Jesus deixa de ter sentido, porque o sacrifício dele foi para que eu e você fôssemos salvos, porque a salvação começa hoje, ela começa agora, porque eu tenho que ser salvo do meu eu para viver Cristo em mim. Hoje começa isso. Muito bem. Ele ainda diz assim, ó: quando Cristo chama um homem, ele o quê? Desafia ao quê? Morrer quando? Diariamente. Deus desafia o homem a morrer diariamente. Isso é verdade ou mentira? É verdade, todos os dias. E ele ainda diz mais assim: o contrário disse de Cristo Bonhoeffer. Ele chamou do quê? Graça barata, irmãos, porque é uma graça que não exige sacrifício, é uma graça que não exige mudança, é uma graça que não exige luz. Então, o contrário disso é graça barata, é graça sem valor. Porque na Bíblia fala que Deus nos comprou por um preço alto ou baixo. Deus não nos comprou em promoção, irmão. Tem uma musiquinha que eu ouvi uma vez, faz muitos anos, do crente do 99, o crente da loja. Não sei se eu estou muito legal a música. É muito legal. Irmãos, vocês que podem ser Cristo, o crente do 99. Até essas coisas que eu comprei para vocês não foi na loja do 99, tá? Foi na Marca Fernanda, paguei mais do 99. Até isso aqui foi para valorizar vocês.